Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Bendizendo a Deus por mais um tempo que nós teremos aqui, para louvarmos o nome do Senhor, bendizendo o seu nome, cantando, lendo sua palavra, buscando a presença de Deus em oração. Convido você a nós olharmos durante este culto, quando a graça se torna tudo aquilo que nós temos, de modo que ela vem trazer efeitos nesses tempos de sofrimentos e em outros momentos também que nós venhamos a sofrer. Há efeitos fabulosos que a graça de Deus traz sobre nossas vidas quando estamos sofrendo. E o primeiro deles é o que a graça de Deus nos humilha. A graça de Deus nos torna pessoas mais conscientes de sua própria condição. A graça do Senhor nos faz compreender o nosso lugar, a nossa posição. Eu quero convidar então você a ler junto comigo o texto no Evangelho de João, capítulo 15, da palavra de Deus, e vermos o nosso Senhor Jesus Cristo, nos lembrando quem de fato nós somos e o quanto dependemos dele. Evangelho de João, capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, nós vemos o nosso Senhor Jesus deixando claro quem nós somos diante dele, quem nós somos sem ele. Pessoas que nada podem fazer sem a ação de Deus. Vamos, nesse espírito de humilhação, nesse espírito de reconhecimento de qual é o nosso estado, buscarmos a presença de Deus, cantando o hino de número 74, hino Sinceridade, dizendo ao Senhor que estamos do modo como estamos, esperando que a obra seja feita no poder do seu Espírito e não com base em quem nós somos. E assim, confessando diante de Deus a nossa pecaminosidade e nos preparando para o momento de contrição. Hino de número 74. Jesus és meu Senhor, aceita o meu
diante de Deus da forma como nós sabemos que somos, quando não há o agir do Espírito Santo, quando há o agir do velho homem. Vamos na presença do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar diante do Senhor as nossas faltas, as transgressões de sua lei que nós temos cometido, seja pela nossa fala, pelas nossas ações, ou por aquilo que pensamos, aquilo que vai de errado em nossos corações. Vamos ter algum momento de oração silenciosa, e após esse período de oração silenciosa, vamos orar com a nossa irmã Carla, que quebrará o silêncio, orando por todos nós. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, viemos aqui como o hino diz, como estamos, ó Pai. Estamos muitas vezes derramando nossos pecados, nossos erros debaixo dos Teus pés, ó Pai. Derramando, ó Deus, toda a nossa insegurança, muitas vezes os nossos temores, muitas vezes também a nossa falta de fé, a nossa falta de perdão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Ó Pai, viemos aqui nos derramar, viemos mesmo sujos, para que através do sangue de Jesus possamos ser limpos todas as vezes, ó Pai, que chegamos diante de Ti. Olha-nos, ó Deus, através do sangue de Jesus, Teu Filho, que morreu na cruz para nos salvar, nos livrar dos nossos pecados, nos livrar de todo o erro interno, ó Pai, e tudo aquilo que nós temos passado, Deus, nesse mundo. E também, ó Deus, fazer com que nós, através do perdão dos nossos pecados, possamos enxergar a Tua maravilhosa graça e tudo aquilo que o Senhor pode fazer cada vez que nos colocamos diante de Ti. Que nestes momentos que estamos aqui para Te cultuar, Te adorar, que nós também, com o coração contrito e quebrantado, estejamos ouvindo a Tua palavra, para que ela seja gravada em nossos corações, e que haja limpeza, ó Pai, para que a gente possa seguir em frente, seguir avançando para o alvo, ó Deus. Para o alvo que é Jesus Cristo, ser semelhante a Ele, estar, ó Deus, sempre nos dedicando à Tua palavra, nos dedicando à oração, sendo fiéis a Ti, ó Deus. Pedimos e suplicamos o perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ver ainda que em tempos de sofrimento, a graça de Deus traz outro efeito muito importante para as nossas vidas. Ela nos fortalece. Vamos assim ler em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 9. Ver como o nosso Senhor nos sustenta nesses tempos difíceis, nos mostrando que devemos depender dEle, sermos sustentados pela Sua graça, pela Sua ação, como um bom pastor sobre nossas vidas. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: Tu, ó Sião, anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho,
Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Queridos, em tempos complicados que Israel estava para passar, Deus leva uma palavra com Isaías de condenação em princípio. Israel vai ser levado por seus inimigos, vai ser levado ao cativeiro pela Babilônia. Mas Deus também restaura o ânimo e a esperança de Israel, anunciando também que o remanescente fiel iria receber a libertação por parte do Senhor. O seu povo iria ser refeito, iria ser restaurado, quando eles finalmente entendessem que só lhe bastava e tudo que eles necessitavam era da graça de Deus. Vamos cantar então com o nosso Senhor. Vamos cantar então como nós precisamos desse Deus em nossas vidas, com o canto do hino de número 109. Ele tem nos dado todos os meios necessários para que nos mantenhamos firmes nesses tempos difíceis pelos quais nós temos passado. Vamos orar nesse momento, intercedendo, buscando colocar diante do Senhor. Você aí na sua casa, lembre daqueles irmãos, daqueles parentes, daquelas pessoas que têm passado por lutas, que tanto necessitam do apoio e do sustento de Deus nesses tempos difíceis e por tantas outras circunstâncias e razões que muitas vezes não estão sequer associadas à pandemia que temos vivido. Vamos orar, vamos interceder. Deus amado, Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele que tem nossas vidas em Tuas mãos. Tu nos dás sustento, ó Pai. Tu renovas as nossas forças. Tu nos traz esperanças em Tuas promessas, ó Pai. E principalmente, ó Deus, Tu confirmas as nossas esperanças na Tua fidelidade, porque Tu cumpres a Tua palavra.
O que foi dito no tempo de Isaías foi se cumprindo, ó Pai, ao longo da vida do povo. E hoje, ó Deus, nós experimentamos a maior restauração que o povo nem imaginava, ó Pai, ainda naquele tempo, que é o de sermos redimidos no sangue de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por tamanha bênção. Obrigado, ó Pai, por tamanho poder manifesto, ó Deus, do Teu amor na cruz do Calvário, Santo Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado e tens em Tuas mãos, ó Pai, bem seguros, ó Deus, não impedindo que qualquer mal venha sobre nós, mas impedindo que qualquer um desses males nos arrebate, ó Deus, do Teu reino, nos retire, ó Pai, do Teu livro da vida, Santo Deus. Ó Senhor, é confiados, ó Deus, em quem Tu és, na Tua obra, no quanto, ó Deus, Tu tem nos amado, que queremos aqui colocar diante de Ti, antes de tudo esse país, ó Deus. Colocar as decisões que precisam ser tomadas, ó Deus, tudo que tem sido feito, ó Pai, para gerir a vida do povo, as decisões em relação à saúde, em relação à política, à economia, tantas e tantas coisas que afetam a vida de todos nós, ó Pai. Leva sabedoria, leva amor, ó Deus, onde muitas vezes o amor está esfriado, ó Pai. Leva do interesse único, ó Deus, em abençoar vidas, ó Pai, ao coração daqueles que têm os poderes de decisão, Santo Deus. Restaura, ó Pai, aqueles corações tomados, ó Deus, pela ganância, tomados, ó Deus, pela vaidade, Senhor, que todos, ó Deus, se desfaleçam, ó Pai, diante da Tua glória, do Teu poder, Santo Deus, e possam rever as decisões e o modo como tem agido, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, tem misericórdia da Tua igreja e sustenta-nos, ó Pai, para que sejamos a Tua mão providente sobre a vida daqueles que nos arrodeiam, ó Deus, para que todos possam ver a Tua graça se manifestando através de nós, que nesse sofrimento todos possam enxergar na Tua igreja, ó Deus, um porto seguro, enxergar no seio do Teu povo, ó Pai, aqueles que estão ali com a Tua mão misericordiosa e graciosa, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, poderosamente. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos totalmente dedicados a manifestar a Tua glória, que não nos acovardemos, ó Pai, nesse tempo difícil que temos passado, e em tantas outras circunstâncias na vida, que em perseguições, que em lutas e dissabores, ó Pai, nada tire o brilho do Teu Evangelho do seio da Tua igreja e de nossas vidas, ó Pai, como parte desse corpo, desse organismo, ó Deus, de pessoas remidas e lavadas no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, visita com cura, com poder, com graça, com tratamento, ó Pai, como for a Tua vontade, Santo Deus, com consolo, com sustento, ó Pai, se assim for a Tua vontade sobre a vida daqueles que estão doentes, daqueles que têm parentes acamados, Senhor. Pedimos pela vida da mãe do nosso irmão reverendo Marcos, ó Deus, lá no Mato Grosso, ó Pai, lutando pela vida, Santo Deus. Obrigado porque até aqui Tu tens sustentado, ó Deus, Tu tens alimentado tanto a esperança, como Tu tens alimentado também um coração resignado diante de Ti, por sua família, ó Pai. Continua derramando a Tua graça sobre aquela vida, abençoando, ó Deus, que se assim for da Tua vontade, ela esteja plenamente recuperada e possa ela testemunhar a grandeza do Teu amor a todos aqueles que estiverem ao seu redor. Ó Deus, se assim não for a Tua vontade sobre ela e sobre tantos outros que estão doentes, que estão acamados, que estão necessitados, ó Deus, da Tua bênção, Pai, que Tu leves do Teu consolo e do Teu sustento nesse tempo difícil, que possam vir a passar de luto, ó Pai, que eles possam colocar em seus corações que a vida e a morte estão em Tuas mãos e que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Pedimos, ó Deus, pela família do nosso irmão Luiz, que perdeu sua mãe durante essa semana, ó Pai. Obrigado pela vida da Dona Gabriela, ó Deus. Obrigado, Santo Deus, por tanto que Tu abençoaste a vida daquela família, com essa irmã tão valorosa, que tanto testemunhou da Tua graça, da Tua misericórdia. Consola os corações dele, ó Pai, do nosso irmão Edson, ó Deus. Esteja abençoando essas famílias, ó Pai, de seus filhos, de seus netos, de seus bisnetos, ó Deus, para que possam, ó Pai, sempre lembrarem com carinho, ó Deus, e com gratidão no seu coração pelo tempo que ela esteve aqui conosco, ó Pai. E tantos outros que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, têm sentido o peso desses tempos. Te peço, ó Deus, pela vida da nossa irmã Regina, nossa irmã Sônia, nosso irmão Enéas, e tantos outros, ó Deus, que têm cuidado de seus pais, que têm se preocupado com a saúde de seus pais. Cuida também, ó Deus, de seus pais, ó Pai, na saúde
do seu Bortolo, dos pais da nossa irmã Regina, do seu João, ó Deus, tem misericórdia sobre essas vidas, para que sejam sustentadas por Ti, e que todos, ó Deus, saibamos que estamos nas Suas mãos, dependemos de Ti, que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Derrama Tua graça e misericórdia sobre tantos outros que estão sofrendo, por tantas outras lutas, ó Deus. Dá a eles, ó Deus, a visão de que Tu és o nosso bom pastor, que Tu és aqueles que têm nossas vidas em Suas mãos, ó Deus. Faz isso sobre nós, opera sobre nós, nós Te imploramos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Agora, meus irmãos, vamos ver também que em tempos de sofrimento, a graça de Deus traz como efeito uma alegria, um tipo de alegria para a qual nós não nos atentávamos, mas que o Senhor tem trazido sobre nossas vidas. Para isso, vamos fazer a leitura do versículo de número 44 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, verso 44. A palavra de Deus nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, alegria. A graça de Deus nos faz enxergar o seu reino como uma motivação infindável de alegria. Uma motivação que não é afetada pelo transcurso das coisas nesse mundo, pelas circunstâncias que temos vivido, porque o reino de Deus se sobrepõe ao reino deste mundo, ao reino daquilo que é puramente físico, do que é puramente visível. E é essa alegria que nós devemos ter em nosso coração, enquanto agora nós vamos louvar a Deus com cânticos espirituais, louvar ao Senhor, bendizer o quanto buscamos, o quanto desejamos o Senhor, bendizer a Deus pelo quanto nós temos de sua paz para cantar em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos do conjunto de cânticos. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro
Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada pela oportunidade que a gente tem de estar te adorando, Pai. Abençoe agora que o pastor vai falar a palavra, capacita, Deus. E tudo que ele for falar, que a gente venha aprender e venha praticar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Vamos olhar então a palavra de Deus para essa noite, buscando ao Senhor o que Ele tem para nos dizer, a partir do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, Paulo fala desse famoso texto que menciona aqui o seu espinho na carne. Fala de um momento de sofrimento que tem tanto a ligação de sua natureza pecaminosa, da ação de Satanás e da vontade de Deus em suas vidas. Essa é a dinâmica do sofrimento, essa realidade sempre está presente. Desde que Adão pecou, que nós sabemos que há a ação de Satanás no sofrimento, há a ação do nosso próprio pecado, trazendo peso, trazendo a realidade do sofrimento sobre nossas vidas, mas sempre há a mão de Deus em todas essas situações, em todas as circunstâncias. Não existe um momento de nossas vidas que o Senhor não esteja lá, não existe um momento de nossas vidas que também a nossa natureza pecaminosa, a nossa relação com o mal não esteja se evidenciando muitas vezes nas consequências que nós estamos sofrendo em nossas vidas. O tempo que nós passamos, ele tem muito disso. Nós temos todas as questões que envolveram o governo chinês, nós temos as questões de pessoas descuidadas, desatentas quanto ao seu papel em proteger o próximo, que agiram muitas vezes com displicência e assim acabaram trazendo consequências sobre a vida dos outros, aqueles que resolveram não confiar ou se acharam acima das lutas pelas quais nós estamos passando e deixaram de se cuidar. Enfim, nós vemos que a nossa pecaminosidade, o nosso desleixo muitas vezes em muitas áreas da vida, trazem as suas consequências, trazem o seu peso sobre nós. E Paulo, ele vive numa situação como essa e ele consegue contemplar a ação de Deus, a ação da sua pecaminosidade e a ação do próprio Satanás na sua vida. Ele vê aí, quando ele trabalha o espinho na carne, a mão de Deus sobre ele. Ele consegue, de uma situação complicada como essa, ver coisas boas. São os efeitos na graça sobre o seu sofrimento. São os efeitos da graça de Deus agindo sobre a sua vida, moldando o modo como ele está olhando, enxergando a situação que ele está vivendo. Mas o que acontece aqui? Paulo, ele fala de algumas revelações que ele recebeu nos primeiros versos do capítulo 12, como elas estão descritas, coisas maravilhosas que ele viu ao ser arrebatado pelo Senhor, e ele até tratou de uma forma terceirizando isso, como se não fosse com ele, mas fica claro que ele está falando de si, mas ele está demonstrando o seu desejo de não se ensoberbecer com aquilo que ele viu. Ele quer deixar claro que aquilo não é algo que faça com que ele se sinta melhor ou maior do que os outros, porque o que ele viu é maravilhoso, o que ele viu é algo grandioso, e o fato de Deus ter lhe entregue essa revelação, muitas vezes poderia trazer ao seu coração um pensamento, a ideia de que talvez ele fosse tão importante ou tão grande quanto aquilo que ele viu. E isso é algo complicado para o nosso coração.
Quando nós contemplamos a grandeza do Evangelho, a grandeza do amor de Deus, a grandeza do próprio Deus, às vezes achamos que nós somos grandes também, e é por isso que Deus se importa conosco. E é por isso que Deus revela o que Ele revela a nós. Mas é justamente o inverso. É por sermos tão pequenos e ínfimos que Deus precisa fazer coisas tão grandiosas para resolver todo o problema que o pecado trouxe em nossas vidas. Então, a partir da grandeza do que ele viu, sabedor de que ele é alguém inclinado ao orgulho, a pensar de si mesmo além do que convém por muitas vezes, ele vê que Deus traz algo sobre sua vida. Ele diz aí com todas as letras, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, diante do que ele vê, ele não pode ficar ensoberbecido a algo que lhe é colocado, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. É interessante porque a palavra mensageiro é anjo, é angelos no grego, e isso significa que é alguém com uma missão dada por Satanás, ele é mensageiro de Satanás. Esse D está indicando a origem dele. De fato, foi Satanás quem agiu sobre a vida de Paulo, colocando sobre ele algum tipo de sofrimento, algum tipo de coisa que lembraria sempre a ele de sua pequenez. Sempre o lembraria de que ele não se trata de quem quer que seja de tão importante assim, mesmo diante da grandeza do que Deus havia revelado a ele. Mas, no entanto, nós vemos que ele busca a Deus para livrá-lo disso. Ele busca o Senhor para que ele possa não passar mais por esse sofrimento, por esse esbofeteamento que esse mensageiro de Satanás estava trazendo sobre sua vida. E é interessante que Deus diz não. É duro quando Deus diz não para a gente. É duro quando Deus diz não, é para sofrer mesmo. É para ficar com essa dor mesmo. É para se manter nesse tempo mesmo. É duro quando Deus diz não para a gente. Mas isso também reflete que era a vontade de Deus que esse mensageiro de Satanás estivesse sobre Paulo. Deus está resguardando por meio desse sofrimento o coração de Paulo em se tornar orgulhoso. Veja que interessante. Pior do que sofrer muitas vezes algumas dores em nosso corpo é sermos orgulhosos. Pior do que alguns sofrimentos é pecarmos. E esse é o entendimento de Paulo. E é por isso que Paulo consegue, diante dos sofrimentos que ele está passando aqui, enxergar efeitos da graça de Deus sobre sua vida. Porque agora reduzido, porque agora ele maltratado por um mensageiro de Satanás, ele enxergando a sua pequenez, ele começa a perceber de um modo mais claro a graça de Deus em sua vida. E o primeiro movimento, então, o primeiro efeito da graça de Deus sobre ele foi a de humilhá-lo, colocá-lo em seu devido lugar. É ruim quando nós não entendemos o lugar que nós pertencemos, não entendemos a nossa posição, não compreendemos o quanto somos dependentes de Deus. Temos tendências a viver de justiça própria, achar que somos melhores do que somos, que podemos mais do que podemos, abraçamos mais coisas que poderíamos fazer, nos vangloriamos de coisas que nem são tão boas assim. Quando nós não reconhecemos quem somos de fato diante de Deus, não somos reduzidos ao lugar que nós verdadeiramente ocupamos, desejamos ocupar o lugar de outro, fazer o papel de outro e, vez por outra, fazer o papel de Deus. É a ideia daqueles que pensam que contribuem com a sua própria salvação. É a ideia daqueles que pensam que em algum aspecto a obra de Deus em nossas vidas depende de nós, está repousada em nossas capacidades. São os pastores que pensam que são insubstituíveis, que suas igrejas dependem dele, que ele tem os seus lugares garantidos porque não há ninguém como ele. São os músicos que acham que tocam muito bem, que sem eles a sua igreja iria se esvaziar, porque todos vão ouvi-lo quando vão louvar a Deus em comunidade. E por aí vai, nós podemos extravasar as paredes da igreja, começarmos a perceber como as pessoas, quando elas não entendem a sua posição, elas se acham no direito de fazer coisas, ou elas pensam exercerem papéis que elas estão longe de exercer.
Aqueles que pensam que tem uma importância tal que tudo que acontece ao seu derredor acontece em torno dele. Que se algo aconteceu no mundo, na história, foi por causa dele. Gente que diz, essa pandemia só está acontecendo para me impedir de fazer meu casamento como eu sempre sonhei. Quer dizer, uma pandemia inteira, afetando pessoas no mundo inteiro, mas ele acha que isso acontece para especificamente impedi-lo de realizar um sonho. E se não reconhecemos a nossa posição ínfima dentro do plano de Deus, que Deus tem sim algo preparado e trabalhado para cada um de nós, para cada indivíduo que existe, mas precisamos entender que isso é um papel dentro do todo, que manifesta a glória de Deus e que nós somos usados para a glória de Deus. E era justamente isso que Paulo tinha de compreender. Deus estava revelando coisas grandes para ele, não para que ele pensasse que fosse grande, mas para que ele entendesse a grandeza daquele que operava em sua vida. Paulo, você não é nada, eu estou te usando para a minha glória. E Deus usou Paulo. Deus usou seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas dores. Deus usou os seus momentos de fartura, os seus momentos de escassez. Deus colocou Paulo para ser perseguido, fustigado, apedrejado. Deus colocou Paulo nas situações mais terríveis, até que finalmente ele foi executado pelo Império Romano. Chegou um momento que Paulo cumpriu a sua carreira, era hora de guardar a fé. Acabou, não há mais nada a ser feito. Vem para cá, Paulo. Como João Batista também, que compreendeu que ele deveria diminuir e Cristo crescer. Deus o tira de cena, usando a pecaminosidade de Herodes, e ele tem a sua cabeça cortada, mas é levado para diante de Deus, e recebe um testemunho que todos nós um dia sonharíamos em receber, do próprio Cristo, dizendo que não houve sobre a terra alguém, um homem semelhante a João Batista. Mas mesmo esse, Deus o tira de cena. A graça de Deus, ela deve nos humilhar, fazendo-nos entender o que Jesus disse, que Ele é a videira e nós somos o ramos, e que sem Ele nada podemos fazer. Como igreja do Senhor, como seres humanos, como profissionais, como que quer que seja, nós precisamos entender que Ele é aquele que está à destra da majestade, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é a nossa videira, esse Jesus, esse Cristo, de quem nós dependemos. O Evangelho deve nos humilhar, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus deve nos humilhar, nos lembrando que se fôssemos tão bons, não precisaríamos do próprio Deus encarnando para realizar a obra. Deus usaria nós mesmos, qualquer um de nós, mas não. Ele teve de enviar o seu Filho para pagar as nossas penas eternas. A graça de Deus humilha. Paulo estava humilhado agora, ele está sendo esbofeteado por Satanás, o reino daquele que ele está assaltando, plantando igrejas, pregando o Evangelho, trazendo vidas ao conhecimento da glória de Deus. Ele está assaltando esse reino, aquele quem Jesus derrotou na cruz, pisou sobre a cabeça. Este é aquele que está maltratando, trazendo dores, sofrimento sobre a vida de Paulo. Isso é humilhante. Aquele que está derrotado está trazendo sofrimento sobre a vida de Paulo. E essa humilhação levou Paulo então ao seu entendimento devido, do seu lugar. E agora a sua visão, então, muda, altera quanto à sua própria condição. Ele sabe que as suas forças agora não vêm dele mesmo. Ele sabe que o seu sustento não vem dele mesmo. Agora ele tem condições de olhar para aquilo que realmente o sustenta. Então ele passa de dizer aquilo que Deus lhe ensinou: a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa nem estar em uma posição confortável de vida. Você pode continuar sendo esbofeteado por Satanás e ainda assim o poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, porque quando nós nos desvencilhamos de nós mesmos, quando nós compreendemos a nossa posição, quando nós abandonamos aquele orgulho que há em nosso coração,
nós passamos a contar com o que Deus dispõe para nossas vidas. Eu entendo como pastor que não sou eu que prendo as ovelhas, não sou eu que mantenho as pessoas na igreja. É o agir de Deus no coração de cada uma por meio da palavra. Que não somos nós que trazemos as pessoas, que convertemos a pessoa. Nós não vamos evangelizar com aquele desejo no coração ou com aquela ideia em nossa mente de que nós iremos falar tal argumento, usaremos tal versículo, contaremos tal história e aquela pessoa vai se render a Jesus. Nós entendemos que não é a nossa retórica, não é o que sabemos, mas é o agir do Espírito Santo, é o poder de Deus. Quanto menos de mim, quanto menos eu falo de mim, quanto menos eu ajo a partir de mim mesmo, mais eu transpareço de Cristo, mais eu transpareço do Evangelho. É menos a minha vida, é menos um testemunho pessoal e mais um testemunho sobre a pessoa de Jesus. Eu não quero ir a lugar algum para contar a minha história, eu quero contar a história do Deus que se fez homem, andou sobre essa terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E está assentado à destra de Deus. É esse o testemunho que eu quero dar. É aí que o poder vai se tornando cada vez mais aperfeiçoado em minha vida, porque serei menos eu e mais de Cristo. Eu vou sendo fortalecido, porque eu vou recebendo o pastoreio de Deus. Eu vou querer cada vez menos enfatizar as minhas qualidades, eu vou querer cada vez menos me desenvolver, querer desenvolver para mim um know-how de coisas, quase que um profissionalismo da vida evangélica, querendo mostrar aos outros que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro. Não, eu já desisti de mim, eu fui humilhado pela graça de Deus, só me resta Cristo Jesus, e isso é mais do que o suficiente para fazer a obra. Agora o poder de Deus se manifesta em minha vida, porque há menos de mim. Eu vou sendo fortalecido pelo pastoreio de Deus. Esse Deus que é capaz de lançar um povo na mão de seus inimigos e depois restaurar esse povo. Esse Deus que é capaz de entregar o seu povo à morte, de destruir todo um país e de refazer a partir dos fiéis, a partir daqueles que confiam na sua graça e que esperam nas suas promessas. Eu vou sendo fortalecido porque, na verdade, eu vou cada vez mais vivendo com fundamento naquele poder que é real, num poder que criou tudo aquilo que nós vemos, num poder que é capaz de me tirar das trevas e me colocar na luz, de me fazer de um morto para um vivo espiritual, de alguém que antes corria da presença de Deus e agora corre para a presença de Deus. Deus vai me fortalecendo, porque vai sendo menos eu e mais de Cristo. É assim que o poder de Cristo vai repousando sobre nós. É menos da nossa vaidade, é menos de quem somos, é menos do que queremos, é menos do que desejamos. E veja, Paulo está dizendo que Deus disse não a ele. Veio um mensageiro de Satanás me esbofetear, é um espinho na carne, é o que me causa dor. Deus diz não, mas eu estou fortalecido. Só a graça de Deus pode nos fazer entender algo tão louco que o Evangelho traz em nossas vidas. Que quando estamos no chão, quando estamos no fundo do poço, quando acabamos existencialmente, quando somos desfeitos existencialmente, é aí que o nosso Senhor Jesus começa a transparecer na nossa existência, porque já não mais eu, mas Ele, não mais a minha força, mas a dEle, não mais o meu reino, não mais a minha vontade, não mais os meus desejos, não mais o meu conforto, mas a glória dEle. E não tem existência mais sublime, não tem algo superior para que aconteça em nossas vidas do que o próprio Deus brilhar a sua glória em nós. E para que Ele faça isso, nós não precisamos ser curados. Para que Ele faça isso, a nossa vida não precisa estar confortável. Para que Ele faça isso, as nossas contas não precisam estar pagas. Para que Ele faça isso, baste que aqueles que foram humilhados pela graça de Deus, mostrando que nada podemos de nós mesmos, sejamos fortalecidos
no poder da sua palavra, no ensino do seu Espírito, no agir desse Espírito, nos fazendo refletir o caráter de Cristo. Por último, o efeito da graça de Deus em nossas vidas, em nosso sofrimento, é o de nos trazer alegria. Que coisa louca, eu fui humilhado, eu fui jogado no chão, minha cara foi esfregada, tem um mensageiro de Satanás trazendo sofrimento, uma doença se abateu sobre a minha vida, eu perdi pessoas importantes, mas eu estou sendo fortalecido, e eu estou alegre com isso, porque agora os objetivos de Paulo, as ideias de Paulo, se alteraram, porque tudo aquilo que ele tinha em seu coração como algo importante, ele aprendeu que tinha que jogar fora, não servia de nada, os desejos, os anseios dessa vida, os planos para essa existência, tudo isso ele considerou como refúgio, porque eram planos daquele que precisava ser humilhado. Então eram planos pecaminosos, eram ideias, intentos pecaminosos. E em Cristo Jesus eles são refeitos. E agora ele vê algo pelo que realmente vale a pena viver e morrer. Ele vê algo que vai além dele. Ele vê o Evangelho, ele vê a salvação em Cristo Jesus, ele vê a glória de Deus. Como é que isso não produz alegria? Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele tem esse prazer, ele tem essa alegria, ele tem afetos bons, mesmo com espinho na carne. Não é sobre ele, não é para ele, não é sobre o seu conforto, é para a glória de Deus. Portanto, quando ele vê a manifestação do reino de Deus, quando ele vê que o reino de Deus está crescendo, que a pregação do Evangelho está progredindo, apesar do seu espinho na carne, quando ele vê que isso está humilhando, mas ao mesmo tempo fazendo Cristo transparecer, ele é tomado de prazer, ele é tomado de satisfação, porque toda injúria, toda necessidade, tudo que ele passou foi por amor de Cristo. E quando ele está enfraquecido assim, quando há menos dele, é que ele se torna forte, porque há mais de Cristo. O reino de Deus alegra o seu coração, as coisas de Deus mudam sua perspectiva, mexem com seus afetos. Jesus nos disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que, trabalhando no campo, acha um tesouro e esconde-o, vai, vende tudo o que tem para comprar aquela terra. Só que há algo que Jesus diz sobre esse homem, sabedor do valor do que ele tem, do que ele encontrou, sabedor de que é superior a tudo aquilo que ele possuía. Ele vai transbordante de alegria, ele perdeu tudo, ele abriu mão de tudo, por causa de um tesouro, ele nem sabe como é que ele vai tomar conta desse tesouro, como é que vai ser isso, ele não sabe se o cara vai vender ou não aquela terra. Mas a questão que Cristo quer enfatizar é a grandeza do valor daquele tesouro que ele encontrou. É a alegria daqueles que verdadeiramente encontraram o reino de Deus. Abrem mão de sua saúde, de seu bem-estar, de seu conforto, abrem mão de suas próprias vidas pelo reino, porque sabe que o reino é maior do que isso. E a graça de Deus me traz essa visão. A graça de Deus me ajuda a entender isso. A graça de Deus no meio do sofrimento me faz compreender que superior a qualquer conforto, que superior a qualquer cura, que superior a qualquer resolução, é a manifestação do reino de Deus através de nossas vidas. É aí, enfraquecido, humilhado, angustiado, que ele está testemunhando
quanto o Evangelho vale a pena. Vale a pena abandonar tudo que eu tinha. Vale a pena eu deixar de ser Saulo e passar a ser Paulo. Vale a pena eu deixar de ser um dos principais do fariseu para ser um plantador de igrejas. Vale a pena eu deixar de lado toda a confiança que eu tinha na minha genealogia, hebreu de hebreu, para tão somente contar com o fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. E isso é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. E como os sofrimentos nos ajudam a entender, como dinheiro, prazeres, não nos impedem, nunca nos impediram de passar pelas dificuldades. Não há um milionário neste mundo que não morra. Não há um bom vivant neste mundo que não vai enfrentar alguma doença ou a própria velhice, caso não morra antes. Não há quem possua bens, não há quem possua conhecimento, entendimento. Não há quem já tenha lido todos os livros que é possível ler numa vida, que possa dizer que descobriu uma forma de não encarar a realidade de que no fim nós somos pó. Mas no Evangelho de Cristo nós temos uma nova esperança. No Evangelho de Cristo, quando encaramos a realidade da nossa pequenez, encontramos a grandeza do reino de Deus. É na graça de Deus que nós temos esses efeitos tão maravilhosos, humilhados, fortalecidos, mas alegres. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua graça. Louvamos e bendizemos o Teu nome por seus efeitos tão inefáveis em nossa existência. Coisas, ó Deus, que nós nem podemos nomear, ó Pai, de tão maravilhosas e benditas que são. Obrigado porque em Cristo Jesus temos encontrado a nossa pequenez. No poder do Teu Espírito temos sido fortalecidos, ó Pai, e nós temos nos alegrado porque o Teu amor tem se manifestado dia após dia. Continua, Deus, a Te revelar a nós. Aumenta-nos a alegria do Teu reino dia após dia, ó Deus, para que as angústias não venham a calar o testemunho que temos dado, ó Pai, e que de fato as angústias faça-nos a reduzir a cada vez mais e entendermos cada vez mais que este mundo é pó e ao pó ele retornará, porque assim nós somos, dele nós fomos criados, mas em Cristo Jesus somos novas criaturas, refeitas, para eternamente habitarmos com aquele que é, em quem nós existimos, em quem nós nos movemos, ó Pai. E no nome de quem oramos. Amém. Queridos, eu agradeço esse tempo aqui diante do Senhor, agradeço pela sua palavra, pela instrução de Deus. Que o irmão tenha uma boa noite, que Deus o abençoe grandemente, que Deus o fortaleça em sua graça, o humilhe dia a dia, mas não simplesmente para lhe causar o sofrimento, mas para que Cristo transpareça mais e mais em nossas vidas, em sua vida, meu irmão. Que Deus nos abençoe e nos guarde.